Olá! Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Você sabe que o objetivo desse podcast é levar para você, que é promotor, organizador, produtor de eventos, expositor, participante, palestrante, enfim. Se você gosta de eventos como nós, se você tem evento como uma fonte de geração de negócio, então você está no lugar certo. E hoje a gente trouxe aqui um convidado que vai nos falar um pouco sobre criatividade em eventos. Sobre criatividade no geral, na verdade, mas especialmente na área de eventos. E olha, o organizador de eventos precisa ser criativo, hein? O organizador de eventos precisa ser muito criativo. Ele estava falando um pouco para nós aqui antes de começar como é ser criativo com dinheiro, com muito dinheiro, e como é ser criativo com pouco dinheiro. Também tem diferenças, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Lembrando que essa é uma temporada especial, a gente está dentro do Fórum Eventos 2025 e nós estamos aqui com o Gil Mota. Ele, inclusive, vai amanhã participar de um painel, vai trazer um pouco de conteúdo, vai falar sobre algumas novidades aí, os lançamentos, mas é uma honra ter você aqui, Gil. O Gil Mota, que é diretor de criação e planejamento estratégico na área de Brand Experience e Event Design há 30 anos. Então o cara já tem aí, ó, tem experiência no tema. Já passou por inúmeras empresas do mercado e hoje atende agências e empresas através da sua empresa The Think Thinkers, ou seja, os pensadores de coisas. Você deve estar pensando em muitas coisas aí, né? Os eventos precisam de muitas coisas. Gil, seja muito bem-vindo. Uma honra ter você aqui, indicado diretamente pela organização do evento. Então, hoje nós queremos te ouvir. Fala um pouco mais de tudo isso que você faz pela sua empresa e o seu trabalho. Primeiramente, muitíssimo obrigado por estar aqui com você. É um prazerzão estar aqui com vocês, Valeu. falando com todos vocês também. Falar com a cadeia de eventos é especial, é importantíssimo. Uhum. Eu tenho, como te falei, uma carreira grande aí de muitos anos, boa parte delas em agência. Aham. Depois de um certo tempo eu resolvi sair de agência e hoje eu presto serviço a agências e clientes, Sim, entregando exatamente essa coisa do pensamento criativo e estratégico, que é o legal. que você tem muito em eventos, né? Sim. E é muito legal quando você começa a me perguntar um pouco sobre isso, eu fico com vontade de falar muito sobre o assunto. Qual é o segredo de você criar para um evento? O primeiro deles é ter um briefing. Legal. E parece óbvio, mas não é. Tinha uma pessoa que eu conheci logo no começo da carreira que ela falava uma coisa muito clara, que briefing você nunca pega, você tem que arrancar do cliente. Que visão legal essa. Por quê? Porque é verdade. Muitas vezes o cliente ele não tem o briefing pronto. Não. Ele não está maduro o suficiente. Muitas vezes ele te passa o que ele chama de briefing e a partir do momento que você dá um retorno do briefing, é que ele enxerga o briefing e te rebrifa, né, Sim. exatamente em cima disso. Então tem uma coisa que eu costumo falar, principalmente o pessoal de atendimento, é primeiro ter essa condição. Que, aliás, eu queria até abrir um parênteses aí, porque eu acho legal falar sobre Uhum. isso. Quando a gente participa, o nosso mundo é feito de concorrências. É. Dificilmente você tem uma conta, né? Sim. E quando você participa de uma concorrência, normalmente as pessoas avaliam a concorrência sobre dois aspectos. Ou você ganha ou perde pela criatividade, pelo planejamento do Sim. evento, ou pelo custo. Uhum. Mas falta uma coisa: o Opa. atendimento. Ah, legal. E veja, eu não estou falando da pessoa, tá? Estou falando do Sim. processo. Aham. Por quê? Criar e planejar é importante. Aham. Gerar o custo é muito importante, mas interpretar um cliente é tão ou mais importante do que essas duas coisas, porque é isso que corrige o briefing. Sim. E não vou falar que isso é uma tarefa das mais fáceis, porque entender um cliente hoje que é cada vez mais autocentrado, fechado, Aham. e às vezes ele nem ele sabe exatamente o que ele quer, É. pede para você quase que poderes paranormais, né? Uma psicologia muito grande para entender isso. E sabe uma coisa que eu percebo também, Gil? Às vezes as empresas estão tão fechadas nelas mesmo, no mundo em que elas vivem, no mercado que ela vive, que ela tem dificuldade de entender que você, como um criativo, uma agência, você não conhece o mercado dela tanto quanto ela. Mas ela parte do pressuposto que tudo que ela já conhece sobre o mercado, o produto, você também conhece. Então, acho que é uma dificuldade de agência, até nossa como startup, quando recebe um briefing, é assim, bom, peraí, deixa eu entender um pouco mais. Isso que Sim. você falou é muito legal. É arrancar o briefing através de perguntas, de bate-papos, de reuniões, né, do E cliente. não, eu concordo total com você. Tanto que eu Aham. sempre costumo dizer assim, uma das coisas que mais gosto de fazer, do que eu faço, é estudar. Sim. Porque se você chegar para mim com a sua empresa querendo fazer um projeto para você, a primeira coisa que eu vou fazer é estudar você. Uhum. E não é só o que você vai me mandar de material, eu vou pesquisar você na internet, Sim. saber o que as pessoas falam, o Aham. que você publica, porque eu tenho que sair do zero. Porque também o nosso mercado é um mercado job a job.
Sim. Não é um mercado onde você tem conta, onde você consegue ter uma imersão tão grande no cliente que você consegue se antecipar a ele. Uhum. Então, a gente já começa perdendo numa concorrência, porque você Sim. tem que correr para se atualizar e para se educar a respeito da marca, né? Aham. E isso é muito importante, por isso que eu costumo dizer que briefing é uma coisa que toda a área comercial tem que ter noção assim, o cara não está te passando briefing, ele está te passando um esboço de um briefing. E aí, se Legal. você assim, mas tem uma mágica para você fazer um briefing? Eu tenho uma muito simples. Vocês devem conhecer aquela célebre fórmula 5W1H, que são as question marks em inglês. Sim. What, where, who, when. Aham. Então, e resumindo, Sim. se você perguntar para o seu cliente quando, onde, por quê, principalmente o porquê, tá, gente? Principalmente. Principalmente o porquê. Como dizia Simon Sinek, comece pelo porquê. Aham. Porque a maioria dos clientes sempre traz o quê e como. Sim. Mas assim, tá, mas por que você quer fazer isso? Aham. Eu estava até comentando com o pessoal aqui no evento que muitas vezes o pessoal fala, eu quero um stand. Tá, então você já decidiu que você quer um stand. Você não está me perguntando se você deveria ter um stand. Porque muitas vezes o cara não tem uma verba legal para fazer um stand incrível. Sim. Então, assim, vale a pena você fazer um stand meia boca só para dizer que você está na feira? Aham. Ou você me dá a sugestão, você me dá a liberdade de eu te sugerir uma coisa tão legal quanto, que vai chamar mais atenção e vai reverberar mais. Eu acho que Sim. esse é o ponto. Mas tem uma questão aí do que é muito clara. O processo criativo hoje começa muito dentro do cliente. Aham. O cliente faz reuniões de brainstorms, eles trazem insights, e uma das coisas que eu sempre faço quando já chega um briefing meio direcionado é fazer uma perguntinha muito simples. Você já quer isso? Ou você está me dando espaço para eu criar? Sim. Porque assim, vamos na real. Se o teu diretor já falou que quer, você está me dando a obrigação de devolver o que ele quer. Sim. Então, Tem espaço vamos pra... encurtar o caminho. Sim. Porque o que eu não acho legal é você perder tempo criando uma coisa sabendo que ela vai bater e voltar, porque ninguém quer isso. Então, eu acho que a partir desse momento, e acho que com o tempo a gente vai ficando mais maduro e vai relevando um pouco mais essa questão da criação, Sim. né? Como eu costumo dizer, tua ideia é ótima, pena que tem briefing, né? Então, você precisa atender o briefing. Sim. Se você já tem essa decisão, fala pro teu criativo, fala assim, a gente já quer isso. Tá bom, ele vai fazer o melhor daquilo Sim. e vai melhorar aquilo. Aham. Agora, se você quer dar liberdade, então dê liberdade. E liberdade, principalmente para quem está chegando num cliente, significa 50% de chance de acertar e 50% de errar. Sim. Mas ter uma visão de fora eu acho legal. Teve uma época que eu estava trabalhando com o mundo da música, e inclusive com dois estilos de música que não são estilos que eu acompanho, que é o sertanejo e o funk, por exemplo, né? E sem críticas, não é o que eu Sim. gosto, tá tudo bem. E quando os caras me apresentavam os músicos, eu falava, legal, prazer te conhecer e tal. Ah, você conhece alguma música? Não. E o cara que me contratava, mas você é louco de falar isso pra ele? Eu falei assim, cara, eu não sou o fã que ele tem que conquistar. O fã já tá conquistado. Eu sou o fã que ele vai ganhar. Sim. Então, eu sou a melhor pessoa que ele precisa conversar. Aham. Você tem que conquistar novos Sim. clientes, né? Então, eu acho que primeira coisa é começar do briefing. Legal. Você tem que ter essa consciência que o briefing dificilmente chega na sua mão redondo. Aham. E briefings que são passados de uma maneira muito fechada, muito dura, né? Onde eu quero isso, quero isso. Ou seja, ele diminui muito a sua chance de diferenciação. E aí é uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal do atendimento. A gente ganha como? Onde a gente vai ganhar esse projeto? É no custo? É na criatividade? É num insight diferente? Às vezes é no nome da atração que você leva pro evento. Porque de repente você dá uma stalkeada no cliente e descobre que ele gosta de Simone e Simaria. E Então aí? você põe lá e fala assim, pô, já ganhou. Então a gente tem que ser esperto nessa questão. Sim. E não entender que um documento chamado briefing é um documento definitivo. Ele não é. Ele precisa ser visto com um olhar Sim. mais amplo, sabe? Mas aí, Gil, eu só, assim, ó, considerando que muitos ouvintes aqui do nosso podcast, muita gente que assiste é promotor e organizador, eu diria para você que é promotor e organizador, invista tempo no briefing. Você falou de uma ferramenta 5W2H, de todas as perguntas que são feitas e principalmente o porquê que o promotor e organizador de evento ele deveria usar para elaborar briefs, ainda que não seja o ideal, mas para elaborar briefings melhores. Porque às vezes a gente, por exemplo, que é o startup, a gente chega, recebe uma solicitação, olha, eu preciso de um aplicativo para o meu evento. Ok. O que você quer com ele? Qual é o seu objetivo?
o que exatamente que ponteiro você quer mexer, que indicador você quer trabalhar, e às vezes o cliente não sabe. Então, dedica um pouco de tempo. Se você organiza e promove, dedica um pouco de tempo para aprofundar, entregar um briefing, porque quanto mais profundo for seu briefing, melhor vai ser as entregas. Você falou disso daí, eu lembrei, eu estava na semana passada, Gil, com a agência, a Bullet, que fez o 100 anos da Chevrolet. Foi um evento sensacional, já reverberou para mais de 55 milhões de pessoas. E eu perguntei para você, em poucas palavras, qual é um elemento chave para o sucesso de um evento? Ela falou, um briefing. E ela não falou exatamente o que você falou, mas ela deu a entender que é um briefing onde a agência vai lá e trabalha para ter um briefing completo. Então, isso é muito legal de deixar para os promotores e Eu acho muito legal o que você está colocando, é um recorte muito importante, viu, pessoal? Porque, assim, a gente tem que entender que um briefing, ele não segue um padrão, né? Então, por exemplo, às vezes você recebe um documento briefing do cliente. Sim. Você não pode parar nisso. Sim. Você tem que ligar e falar, eu posso tirar algumas dúvidas com você? Se você tiver a oportunidade de ir numa reunião para receber um briefing e não levar só o comercial, mas levar um criativo ou um cara de planejamento, são visões diferentes e mais complementares. Isso ajuda bastante também. Outra coisa, você entender às vezes o que acontece. O cliente está te passando um briefing que já é uma ideia que vem do líder dele, do CEO. Cara, qual o peso disso? Gigantesco. Vamos entender melhor? Eu lembro de uma vez que recebi um briefing que falava assim, era uma criação de um conceito de um evento. E aí o briefing assim, o conceito do evento eu quero que seja cartoon. Aí eu, oi? Você quer cartoon como conceito? Eu falei, não está fazendo sentido para mim isso. Porque aí a gente tem que entender o seguinte, tem muito do linguajar que a gente tem na criação, no planejamento, na construção de eventos, que às vezes não é de domínio do cliente. E às vezes ele expressa uma coisa que, se a gente for levar ao pé da letra, não significa absolutamente nada. E aí eu comecei a perguntar, mas me explica, de onde veio a sua ideia de cartoon? Eu estava em Miami, fui naquele distrito artístico de Miami, e eu vi um monte de grafites e tudo mais, e eu estava pensando, nossa, a nossa convenção de vendas esse ano vai ser muito pesada, porque a gente vai trazer metas muito agressivas. Acho que se a gente usar um cartoon, pode ser uma maneira mais leve de... Agora eu tenho um briefing. Muito melhor do que dizer o conceito cartoon. Porque para ela explicar, falar que era cartoon era o suficiente, mas não era. E quando você dá a chance dela explicar de onde veio, fica mais fácil você entender. E a gente levou, obviamente, um caminho que era de cartoon, mas aí a gente entendeu o que ela queria. A gente desenhou uns super-heróis, até para mostrar um pouco essa coisa do empoderamento. Então, eu acho legal a gente entender que a gente tem que ir mais a fundo nisso. E vale para tudo, tá, gente? Vale para um trabalho mais tático, vale para uma contratação de promotor, vale para uma cenografia, porque eu acho que tem uma coisa muito importante. Eu acho que o evento, ele sintetiza todas as ferramentas do marketing promocional, do live marketing, da ativação de marca, porque tem tudo lá. Então, a pessoa que cria um evento, ela tem que saber de cenografia, de design, de arquitetura, minimamente de estrutural, de moda, tem que saber o que está pegando no mundo dos brindes, quem são as atrações mais quentes do mercado. Ou seja, ele tem tecnologia. Ele tem que ter uma visão muito ampla, muito aberta. E não há problema nenhum você não saber de alguma coisa. Mas como diz o velho ditado, eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Vai atrás. Porque você imagina que um evento tem que ter tudo isso que a gente está falando. E no fundo, um evento, ele é um endomarketing. Você está fazendo alguém lá, dessa empresa, ganhar espaço, subir. Porque um evento bem feito catapulta essa pessoa para cima. Um evento que dá errado faz o contrário. Então a gente tem que entender, por isso que a gente sempre fala que um cliente no evento, ele é um cara que parece uma noiva. Por quê? Tá nervoso, tá cheio de inseguranças, alguns dão um chilique. Por quê? Porque aquilo lá é um momento de exposição máxima dele dentro do conceito da empresa. Todo mundo tá olhando para ele. O projeto dele, né? Então, ele precisa receber segurança. Então, se a gente começa por um briefing que a gente tem segurança que a gente está fazendo, outra coisa que eu sempre coloco, siga o brand book. Use o brand book do cliente para você se segurar em critérios, em parâmetros que já estão definidos pela empresa.
Explica pro pessoal o que é um brand book, que Perfeito. talvez não é todo mundo que... Tá bom. né? Brand book, bom, você sabe que o nosso mundo é cheio de siglas e Sim. palavras em inglês. Brand book é simplesmente o book de marca, o livro da marca. Toda marca, quando é criado um manual de aplicação de marca, onde tem todos os códigos cromáticos, tem também missão, valores, Sim. tem tom de voz. Ele explica como a marca se comunica com o público de qualquer tipo de condição. Pode ser público final, pode ser consumidor, pode ser público interno. Então, é como se fosse a certidão de nascimento da marca Sim. e onde você consegue saber, se você usá-la do jeito que está ali, você está usando ela do jeito certo. Não existe nenhuma incorreção, porque não tem coisa pior para um cliente do que ver a marca dele aplicada errada. Porque às vezes a marca ela tem um posicionamento de uma marca bem corporativa, muito muito sóbria e tal, e aí você traz para um tom de voz ou para uma coisa mais infantilizada, mais descolada, e aí pode causar no cliente ou até na equipe interna um estranhamento, né? De, ué, parece que... Sim, e tem uma coisa muito importante, né? A marca, ela sempre se manifesta de um jeito padrão. Sim. Então, por exemplo, vai pesquisar nas redes sociais ou no Pinterest, seja onde for, como é que foram os últimos projetos dessa marca? Como é que Sim. foram os últimos stands ou os últimos congressos? Você vai conseguir enxergar uma linha de padrão. Sim. Às vezes é um padrão só cromático, é a cor da marca que aparece muito presente. Sim. Às vezes não. E aí eu vou te dar um exemplo, posso? Que eu acho Claro. divertido. Eu Bora. peguei uma vez um projeto, era um projeto de stand de uma marca. E essa marca estava reclamando que o stand dela não chamava atenção nas feiras. E eu comecei a olhar os stands de várias feiras, o stand sempre era branco e ela tinha um logo que era meio roxo, lilás, vai. E esse logo que aparecia sempre em roxo, mas o stand sempre branco e o logo sempre roxo. Tá. Aí eu peguei o brand book, o livro de marca, né, o manual Sim. de marca. E a cor principal da marca era roxo. E não branco. Aí eu falei assim, tá fácil. É só transformar o stand em roxo. Eu tô seguindo o brand book e Sim. vai dar tudo certo. E levei isso com essa defesa pro cliente. Falei assim, olha, a cor principal de vocês é roxo. O roxo tem uma influência psicológica que é essa. Um stand branco numa feira que tem muita luz, ele se perde, ele Sim. some. Porque ele reflete muita luz. Você precisa de alguma coisa forte. Aí, no meio da apresentação, a cliente, posso falar? Eu não gosto de roxo. Eu olhei para ela e falei assim, mas é a tua cor principal do brand book. Eu falei assim, mas eu não gosto. Eu acho que é uma cor cansativa. Eu falei assim, para uma feira de 3 dias não é cansativa. É Pra simples pintar assim. as paredes da empresa. E a gente não ganhou a concorrência, mas percebam como é complexo, porque assim, a cliente estava indo contra a certidão de nascimento da própria marca que ela defende. Sim. Então, a gente lida com essas questões, porque aí vai uma coisa muito importante também, existe a questão pessoal. Às vezes, não adianta você buscar uma referência refinadíssima se o teu interlocutor não entende o que é essa referência. Não adianta você falar de tendências de arte. Já tem uma história muito engraçada que, assim, às vezes o cliente, quando está te pedindo tendência, ele não está te pedindo tendência. Porque tendência não existe ainda. Tendência é o que vai ser. Sim. Muitas vezes ele quer uma coisa que já foi e que ele entendeu que deu certo. Então ele quer mais mainstream, ou seja, é uma coisa que já deu certo. Não é tudo. Apesar de falar de tendência, parece uma coisa moderninha, às vezes a pessoa não está preparada para isso. Como existem inúmeras empresas que às vezes se aproximam, por exemplo, da diversidade, que é uma coisa super em moda hoje em dia. Nem toda empresa está pronta para diversidade. Então é uma diversidade leve. Você tem que fazer uma diversidade sutil para você não chocar a empresa. E você tem que respeitar isso. Todo mundo tem seu ritmo também, né? Não, se a gente for olhar em questões de design, se a gente analisar, sei lá, coisa de 30 anos atrás, o que hoje é muito utilizado, talvez há 30 anos atrás era um impacto muito grande, né? Hoje, por exemplo, a gente vê muito mais minimalista, muito mais clean, cores. Antes era muito 3D, muito alto relevo, muito, né? Quer dizer, eu não conheço quase nada de design, mas eu percebo que existe uma diferença grande no design de quando a gente olha para 30 anos atrás, 40, 50 mais ainda, né? Você está coberto de razão. Primeiro que tem duas coisas, né? Assim como a moda, as tendências no mundo visual, elas são cíclicas. Sim. Então, vira e mexe, volta alguma moda.
Vira e mexe. Verdade. Só que ela não volta igual, né? Sim. Ela se atualiza um pouco. Quando você falou de texturas, né, de relevo, uma das minhas formações é design gráfico, né? Eu fiz Sim. artes gráficas também. E por muito tempo atrás, você imprimia cartão em serigrafia. Então, ele vinha com relevo, tinha cheiro. Hoje, todo mundo faz uma gráfica rápida porque é mais barato e sai mais rápido. Sim. Então, você perdeu do papel o sensorial. É só um papel. Sim. Tanto que muita gente hoje nem usa cartão mais físico. Né? A gente não usa, né? É o QR Codes do WhatsApp, o nosso próprio aplicativo. E assim, tá errado? Não. Mas talvez não seja o mais certo, porque eu sempre te digo assim, se todo mundo tá indo por um lado, você tem que ir pro lado de todo mundo ou você tem que fazer uma coisa diferente? Sim. Então, por exemplo, eu vou fazer um cartão de visita, só que não é um cartão de visita, na realidade é alguma coisa que eu coloco na mesa que é funcional, um calendário, vou falar uma besteira assim, que tem um QR Code. Legal. Ele funciona como um cartão de crédito, um cartão de visitas, Sim. só que ele é uma peça física, porque é a mesma coisa. Todo evento você manda convite digital. Se eu te mandar um convite físico, vai chamar atenção. Vai. Por quê? Ninguém manda. O que você recebe pelo correio na sua casa? Conta né? E conta, né? E multa. Então, mais multa, porque até conta tá tudo em débito automático, nem isso eu tô mandando mais. Então, você percebe que assim, às vezes a gente tem que surpreender as pessoas. Sim. Então, assim, isso não vale para tudo, mas é importante a gente pensar. Porque talvez uma das grandes questões que a gente tem no mundo criativo e de produção de eventos é como ser diferente no mundo de iguais. Porque todo mundo faz a mesma coisa. Sim. Os briefings são muito parecidos. Então, por exemplo, esse ano a gente tem no Fórum Eventos uma construção visual que é um pouco futurística. Sim. Que é um olho né, trabalhado com alguns elementos mais futurísticos. Por quê? Porque o mundo hoje é olhar para o futuro. E isso não é uma coisa, falar assim, nossa, então foi uma ideia incrível. Cara, é o que tem hoje. O mundo da IA, o mundo da tecnologia, da inovação, é a discussão do momento. Sim. Então você só está tangibilizando, e aí eu queria até usar esse exemplo para trazer para você, assim, como funciona isso? O pessoal da produção do evento me procurou, trouxe para mim assim, a gente precisa criar uma marca. Falei assim, tá bom, o que você pensa? O que você quer? Você já tem alguma ideia? Ele falou assim, cara, eu não queria te manifestar nenhuma ideia, eu queria deixar você livre para pensar. Falei assim, tá bom. E aí eu trouxe essa ideia e falei assim, olha, todo mundo vai falar esse ano sobre tecnologia, do IA e tudo mais. Só que ao invés de você trazer simplesmente um IA, colocar um robô, a imagem mais clássica, né? Um robô e uma mão humana encostando o dedo, naquela coisa meio de Michelangelo. Assim, vamos trabalhar um pouco o olhar, porque acho que a gente precisa ter um olhar para o futuro. O que é olhar para o futuro? É você não se jogar para o futuro de uma maneira louca, mas olhar para ele com o olhar certo. Sim. E eles gostaram da ideia e a gente tangibilizou isso no material. E a própria pauta do evento, que por sinal está muito bem feita, né? A curadoria de assuntos está muito legal, está mostrando isso. É um olhar para o futuro. E o que é olhar para o futuro? É olhar o que vai ter de novos empreendimentos, como hoje foi discutido a respeito de novos lugares de eventos. Sim. É pensar mais na saúde mental das pessoas, que foi uma palestra incrível que também teve. Então, a gente precisa olhar isso para o futuro. É um convite, né? Aí, nessa história, eles nos convidaram também. Tá aí, né? Aqui, né? Tá o olho na aí. latinha aqui. Super legal essa latinha, né? É a água aqui do evento. E tá aqui. Isso já é trabalho feito pelo meu time. Porque o que eu faço? Eu não trabalho sozinho, eu chamo profissionais, eu monto um squad para resolver um problema. E essa flutuação que eu tenho, essa coisa de poder chamar pessoas diferentes de acordo com o trabalho, me faz ter uma fluidez muito legal. É legal porque você fica com uma coisa mais plural, não pessoas das mais diferentes. E fruto disso, eles nos chamaram para pensar o conceito do Prêmio Caio desse ano, que é no final do ano. E aí tinha um desafio, porque o Prêmio Caio é o 26º Prêmio Caio. E aí falou assim, o que a gente vai falar? Eu já falei de futuro no fórum. E aí eu comecei a pensar uma coisa muito assim, muito interessante. O mundo de eventos, o profissional de eventos é um cara da sombra, né? É um cara que se veste de preto, que fica nos bastidores, não é verdade? Quanto menos aparecer, melhor. Porque na realidade o papel de alguém de eventos é colocar alguém embaixo da luz. É dar som ao microfone de alguém que vai falar no palco, né? E a gente sabe que a nossa área, a gente acaba ficando a gente fica chato, né? Porque assim, onde você vai, você assim, tá legal, tá faltando um pixel aqui. Nossa, olha, aquela lona lá não tá bem esticada. Ó, falhou o som. Agora, a gente começa a prestar atenção em tudo.
E eu comentei isso com os dois Sérgios, né? Falei assim, gente, a gente tem que fazer essas pessoas do mundo de eventos entender que o prêmio Caio não é um prêmio para ser julgado como um prêmio, como um evento incrível, maravilhoso. Ele é simplesmente um palco onde você é o show. E Você que tá lá nos bastidores, dessa vez... vai pro palco. É, E foi isso que a gente vendeu como conceito. sim, Que o Prêmio Caio, ele é o palco onde quem faz o show, que são o pessoal de eventos, sim. tá lá se mostrando, ganhando um prêmio. Até porque a gente não pode achar que o prêmio nosso tem que ser uma pizza na madrugada, né? Aham. Porque não faz sentido. A gente faz muito isso, você Faz sabe. muito. Mas assim, a gente tem que entender que o prêmio, é um Sim. troféu. A gente merece isso. Até Aham. porque todo cliente adora ganhar um troféu. Aham. Então, eu sempre recomendo, participe, concorra, ganhe um troféu e já compra uma réplica e dá para o seu cliente. A gente Porque, sempre faz no isso. mínimo, metade do que você fez, você deve a ele. Sim. E todo mundo gosta de ser premiado de algum jeito. E é um reconhecimento gigante Exatamente. do mercado. Então, esses dois projetos mostram para mim uma coisa assim. Primeiro, muito importante, você como criativo de eventos, você não pode achar que você sabe tudo. Sim. Até porque a nossa criatividade está a serviço de algo, ou de alguém, Sim. ou de uma empresa, ou de uma marca, ou de uma intenção. Uhum. Então, por isso, quanto mais você entender o que essa marca quer, Uhum. melhor é. Sim. Porque você consegue tangibilizar o que ele está precisando. Aham. Na realidade, a gente empresta a nossa criatividade para fazer com que se tangibilize aquilo que ele tem como expectativa. Sim. Que é talvez a explicação máxima do que é a diferença de design e arte. Uhum. Arte é autoral, você faz o que você quer. Uhum. Design, você está atendendo uma necessidade. Legal. Ela é útil, ela é funcional. Essa é a grande diferença. É. E isso talvez diferencie as pessoas que entendem o que é criação. Aham. Criação não é um insight apenas. Então, isso que eu queria te perguntar, Joe. Você sabe que, às vezes, as pessoas pensam assim, mas eu vou investir no desenvolvimento de um conceito que, a partir dele, vai ver uma identidade visual diferente. Por quê? Só para eu mudar a cor dos meus banners, sei lá, do meu painel de LED, do meu fundo. Mas vai muito além disso, né, Joe? Eu sinto que quando eu chego num evento que tem uma... Existe uma sinergia entre o que é comunicado através de cores, de identidade, com o propósito da empresa, com a missão, com o motivo daquela empresa ou daquele evento existir, existe flui, fica mais fluido as coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, que não é só uma questão de ser bonito, é claro que também, né, consequentemente, vai ficar mais bonito, mas vai muito além de ficar mais bonito, a questão do design, da Edu, a criatividade. sua pergunta é excelente. É a pergunta de $1 milhão. Porque eu acho que acontece hoje. De uns tempos para cá, todo mundo começou a se achar criativo. Sim. E é óbvio que hoje a gente tem uma base de pesquisa gigantesca. Eu adoro Pinterest, eu acho maravilhoso. Aham. Mas assim, o que é o Pinterest se você não sabe o que você quer procurar? Sim. O que é você ir num museu se você não sabe o que é olhar? É muito importante entender, e até eu queria contar uma historinha rápida, que é muito comum. Aham. Já aconteceu uma vez de um amigo meu que ele tá abrindo um coworking. E esse coworking era, na realidade, da sogra dele. Ele que Aham. interferiu e fez aí o meio de campo. E dá aquela força. E aí eu comecei a conversar com ela, levei uma proposta, alguns primeiros esboços. Ela falou assim, mas sabe o que é? Eu tenho um sobrinho. Eu falei assim, pode parar. Ela falou assim, por quê? Pode fazer com o seu sobrinho. Não, mas você não se importa? Não, eu faço questão que você faça com o seu sobrinho. Aham. Aí ela falou assim, mas tudo bem para você? Tá ótimo. Sabe por quê? Eu não vou disputar com o sobrinho de ninguém. Uhum. Porque essa é a diferença. Sim. Você quer comprar o quê? Valor? Você quer comprar custo ou você quer comprar investimento? Quando você contrata um profissional, esse cara tem obrigação de pensar a fundo. Então, a cor não é a cor tem um objetivo psicológico. Sim. A gente tem que entender que uma comunicação como essa, ela está falando muitas coisas para mim sem dizer nada. Sim. A gente é alcançado por todos os nossos sentidos. Uhum. Então, tá tudo bem se você prefere fazer um trabalho com seu sobrinho, mas que seja do tamanho dele. Sim. A grande questão é uma máxima que a gente tem. Trabalho júnior, entrega júnior. Sim.
você empregou um cara sênior, a gente espera que seja sênior. Você pode cobrar a senioridade disso. Sim. Então, eu acho muito importante entender que assim, um profissional sênior, ele não é tão inviável como se imagina. E a vantagem é que ele vem com um pacote de soluções, um pacote de experiências, de contatos, de fornecedores, de indicações, que te ajuda a fazer o processo ser muito melhor. Sim. Então, isso vale para quem é produtor. Tem um produtor sênior, tem um produtor júnior. Fala assim, eu vou pegar um produtor júnior que é mais barato. Tá bom, ele não sabe tudo. Você prefere realmente correr esse risco? Sim. Se você falar que você sim, então você está assumindo um risco. Então, eu acho que no mundo profissional, a gente tem que buscar quem é profissional. É. Mas eu posso colocar um júnior do lado de um profissional? Lógico, para fazer essa construção, para Sim. fazer essa mudança de geração, né? Mas eu acho muito importante o que você está perguntando, porque assim, o barato sai caro. É, muito. E um evento é feito de tantos detalhes, né? Sim. Que a coisa que a gente fala, você pode fazer um evento como esse incrível. Tudo funcionou, a comida foi ótima, o som foi perfeito, a luz, a projeção. Aí você vai pegar o teu carro e o valet demora 40 minutos. Teu evento foi ruim. Você vai embora com a sensação de que, putz, O café estava frio. Foi ruim. É. Então, numa situação onde você é medido por tantos detalhes, eu acho que é bobeira você correr o risco. Você sabe, o Gil, assim, eventos que eu sinto que que conseguem atingir o objetivo é quando eu entro no site do evento e tenho uma sensação legal. Aí quando eu começo a receber e-mails desse evento ou ver ativações em redes sociais, em tráfego pago, ele tem comunica a mesma linha. Quando eu compro o ingresso e venho para o evento, se eu baixo o aplicativo do evento, ele também tem a mesma. Aí eu entro no evento desde o credenciamento, desde quando eu estaciono meu carro, Isso para mim passa um profissionalismo, porque eu falo, existe uma linha de comunicação que ela é suave e ela é harmoniosa de ponta a ponta. E aí o café tá quentinho, e aí o atendimento do valet é bom, o credenciamento é rápido, a palestra flui, o telão, a luz, a música que toca no evento tem a ver. Cara, isso para mim, assim, sem o evento falar uma palavra, ele me mostra que ele sabe o que tá fazendo. Isso é muito legal que você está falando. É ótimo a gente estar conversando. Porque, assim, comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende. Sim. E quando você está falando, você está criando um trilho. Então, sistematicamente, você está repetindo a mesma marca, o mesmo visual, a mesma tagline, né? O mesmo slogan. Sim. É uma lavagem cerebral. Sim. Eu quero que a pessoa saia de lá sabendo tudo do que eu estou fazendo. Então, tudo faz sentido. Sim. Os sabores que você sente, o papel que você pega, a música que você ouve, Sim. a luz que está te pegando, as pessoas, o jeito como as pessoas te recebem. Se elas são educadas de falar um bom dia para você, de mostrar que elas estão felizes porque você está chegando, a maneira como você é credenciado. Eu sou um colecionador de credencial, adoro guardar minhas credenciais. Eu também. Mas é legal você ter uma credencial. Então, eu acho que as pessoas têm que entender que tudo vale a pena, tudo é importante. Então, pessoas que são mais profissionais tendem a ter um checklist maior. Sim. Então, enquanto que profissionais mais júniores, eles tendem a ter um checklist menor. Possivelmente vai passar alguns detalhes que ele não vai perceber. Sim. Por quê? Porque ele não tem tanto tempo de experiência, porque o checklist, na realidade, ele é a soma das suas experiências. Quanto mais evento você faz, mais vai aumentando a sua lista. O repertório vai... É isso. E é legal você falar de repertório, porque a base da criação é repertório. Sim. O que eu faço para criar? Eu uso muito a base do que eu já vi. Do que eu já fiz, das pessoas com que você conversa. Você tem que ser um cara muito curioso, você tem que olhar os outros eventos, tem que ver o que está acontecendo lá fora. E tem uma coisa que eu digo assim, qual é uma das características que eu mais gosto de um criativo? Ele tem que ser inconformista. Ele nunca pode estar contente com o que está fazendo. Sim, pode melhorar? Dá para fazer? Já deu. Porque assim, às vezes já deu. Sim. Eu falo assim, olha, acho que já está no limite, então para. Mas assim, ele tem que sempre fazer, o que eu posso fazer a mais para isso? Porque a gente não é julgado pelo projeto simples. É julgado pelo projeto outstanding, né? Um projeto que está acima da média, um projeto que chama a atenção. É o que você falou. Se a pessoa sai desse evento e fala assim, nossa, foi um evento redondinho, adorei. Ele volta, ele indica. Sim. Se por acaso qualquer coisinha sair errado, ele sai falando mal. E isso sai muito mais caro do que uma pessoa que deu certo, né? Sim. Mas até o erro, você sabe, Gil?
às vezes a empresa é tão inovadora e por causa disso ela comete algum erro. Porque a inovação ela está muito ligada ao risco, né? Aham. Quanto mais inovador, maior o risco. Mas quando existe um projeto, não só visual, mas existe um criativo de ponta a ponta, até um erro no meio do processo se torna mais aceitável. Porque foi com uma tentativa de acerto. Sim. Eu já vi eventos fantásticos que errou num painel, errou num palestrante, errou num formato, mas no geral o saldo é positivo. Sim, porque você tem o todo, né? Você tem um todo, né? E assim como nós profissionais, a gente às vezes tem uma baita carreira, mas tem pequenas fatias da nossa trajetória que a gente cometeu, deslizes e tal, né? Eu acho que até isso, quando envolve inovação, quando o evento ele é bem pensado e planejado, tem espaço, inclusive, para alguma falha, claro que isso não pode virar um padrão, né? Sim, você tá falando uma coisa legal. Eu adoro o TED, né? As Ah, palestras do TED. sim. E tem uma de um cara chamado Ken Robinson. Ken Robinson, ele é um educador britânico. Aham, E ele fala de uma coisa muito legal, que ele fala que o nosso mundo hoje, ele estigmatiza o erro. O aham, que significa? Você é convidado a não errar. sim, Só que o erro é a maneira que você tem de aprender e de progredir. sim. O que eu costumo dizer é o seguinte: você errar, é melhor você errar grande do que errar pequeno. É. Porque errar na bobagem. Então, No por exemplo, você vai básico. numa festa que a cerveja tá quente. Fala, cara, desculpa, isso é básico. Você não pode errar Não nisso. dá. Isso, Olha, não, é desculpa, o diferente. som pipocou, gente, porque a gente está usando um aparelho novo aqui. E Isso. eu acho que tem uma coisa que hoje existe até uma. Alguns anos era uma tendência, hoje não é, obviamente, chamava Flawsome. O que é Flawsome? É a tendência que as pessoas têm de aceitar melhor empresas que se dizem falíveis do que elas dizem que elas não erram. É. Porque falam assim, não é possível que o cara não erra. Então, o que é o falível? Eu vou ser assim, gente, me desculpem, a gente tentou uma coisa nova aqui, Sim. não deu certo, vocês perceberam, mas vida que segue, vamos lá que o evento vai ser incrível. É isso. E tá tudo bem. Eu vou te contar uma coisa, uma vez eu estava numa palestra em Cannes. Aham. E aí entrou um cara para fazer a palestra dele e nitidamente ele estava extremamente nervoso. Também, desculpa, né? Você tá entrando no palco, Sim. no Grand Palais para falar em Cannes. Estava nervoso pra caramba. E a hora que ele começou a falar, ele começou a gaguejar um pouco. Aí ele pediu desculpas e saiu um pouco do palco. Só que ele esqueceu que ele estava microfonado. Aham. E ele falou assim, shit. Assim, merda. Aí todo mundo ouviu e todo mundo rachou o bico. E a hora que ele voltou, ele foi aplaudidíssimo. E a partir daquele momento, ele recebeu a energia boa das Fluiu. pessoas. Como se todo mundo fosse assim: relaxa, velho, todo mundo já passou por isso. Faz tua palestra. Estamos aqui para te E a hora ouvir. que ele terminou a palestra, ele foi aplaudido de pé. Então. Não, isso eu acho É fantástico, demais, sabe? é demais. As pessoas têm a tendência de se conectar, de ter empatia com o próximo. Vulnerabilidade. Mas você não quando- pode ficar digamos assim, na prepotência É, de achar, eu não devo explicações. Deve sim, claro. para todo mundo. Então, Claro. outro dia até um amigo meu falou um negócio que eu achei sensacional. Ele foi assistir um show de quem? Simple Red, acho, no Rio de Janeiro. Ele falou assim, olha, logo no começo do show, o cantor nos deu um presente. Ah. Ele falou, qual foi? Ele falou que o show começava às 8 e ele começou às 8. Isso é sensacional. Isso aí é, É isso demais, é né? compromisso com quem. Então, o compromisso começa no básico. É, Entendeu? Por isso eu falo assim, errar porque você está inovando, está Isso. arriscando, é uma coisa. Sim. Errar no básico, não, não dá. Não, é isso que eu acredito, sabe? Naquele erro de alguém que está buscando Sim. fazer algo diferente. Porque senão o medo de não errar pode ser imagino que para vocês criativos é um grande problema, né? Sim, porque isso tolhe, Aham. isso paralisa a pessoa. Sim, E é o que acontece, a hora que ela não inova, que ela não arrisca, ela fica girando, ela fica em círculos. E ela não consegue tirar daquilo. sim, sim. É muito difícil, porque tem uma coisa que é importante dentro do processo criativo como um todo, e quando eu falo com vocês, porque o processo criativo envolve todo mundo, tá? Aham. O produtor também é Sim. criativo, Aham. a pessoa da cenografia também é criativa, o pessoal da luz, do som, da tecnologia, todo Sim. mundo é criativo. Você precisa de uma gestão criativa. Aham. Alguém que olhe tudo isso como se fosse o maestro de uma orquestra e fala assim, você toca isso nesse tom, você toca isso, porque o mais importante para o público é enxergar o todo. Ele não vai estar vendo isolado. Sim, Nós, como profissionais, a gente vê isolado. Aham. O público vê tudo, sim. né? Então, eu acho que é por isso que eu uso muito essa analogia do show. O que é um show? Você está num estádio para assistir um show dos Rolling Stones.
aquela expectativa, o show da sua vida, a banda que você mais queria ver, de repente apagou a luz. A hora que apagou a luz, o que acontece? Você fica, e aí? Aí de repente acende uma luz no palco. Pum, todo mundo olhou pro palco. A partir daquele momento, você está conduzindo aquela pessoa para ela entender a sua mensagem do jeito que você quer. E ela vai entender do jeito que você quer. Então isso é uma das coisas mais importantes, viu, gente, para o evento. Se você tem uma mensagem a dar, ela tem que ser entendível por todo mundo. Ela tem que ser compreensível por todo mundo. Se você precisar falar, fale. Não, senão as pessoas vão deduzir. Não deduz. Cada um deduz o que quer. Se você quer uma mensagem clara, deixe ela clara de fato. Sim. Né? Eu acho que isso talvez seja a maior tarefa de um profissional como eu, na parte de planejamento criativo e estratégico, junto com todo esse pessoal que faz parte de eventos. Sim. Como a gente conduzir o evento para todo mundo entender a mesma coisa. Eu acho que é Muito isso. legal. Gil, muito obrigado, cara. Assim, ó, que papo bacana. A gente podia ficar horas aqui, né? Eu acredito muito, cara. Eu não me considero uma pessoa criativa. Eu sou muito mais de exatas, de número, de planilha, de gestão, mas eu admiro muito. E eu aprendi a gostar, a apreciar quando algo é feito com cuidado, com carinho que merece, né? E eu gosto muito de ver algo bem feito. Então, eu admiro muito o trabalho de pessoas como profissionais como você, porque o que você faz, cara, é realmente mudar o padrão de comunicação de um evento. E como você falou, todo evento tem uma mensagem para entregar. Sim. Todo. É uma convenção de vendas. Eu tenho meta, tenho desafios para o time. É um show. Tem algo ali para ser comunicado. É um evento como esse, um fórum eventos que vai falar de inovação, de tendência, de tecnologia. Ele tem algo a comunicar. Todo evento tem. E o trabalho que vocês fazem de criatividade ajuda nisso. Então, muito obrigado por dedicarem mesmo a carreira nisso, né? E espero que os organizadores e promotores de eventos, a cada dia, ele entenda cada vez mais a importância para que ele lance mão desse recurso e consiga resultados melhores nos eventos deles. Primeiro, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Valeu. Eu acho que é importante a gente trabalhar com feedback, né? Eu brinco muito que todo criativo gosta do troféu joinha, né? Duas coisas que eu queria te comentar. Sai. O fato de você não se achar um criativo não significa que você não tenha criatividade. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Você ainda é um cara de insight. Sim. Você pode ter uma ideia. A grande questão, talvez, do criativo é que ele tem que ser generoso de entender que a ideia dele nunca está pronta. Sim. Então, se você tiver um insight, ponha ele na mesa. O que você vai ver? Você vai ver que ele vai se transformando. Sim. Ele ajuda alguém a ter uma ideia. Então, no final, pode ser que a ideia não pareça que é a sua, mas você fez parte dela. Sim. E eu acho que talvez essa seja a diferença entre você dar espaço para um criativo e um não criativo. Sim. O criativo, ele é educado a abrir mão da ideia dele a partir de um certo momento. Sim. O não criativo não quer abrir mão da ideia. Essa é a diferença Que fundamental. legal. Segundo ponto, é entender que apesar da minha parte de criação, ela, de certa forma, ela é introdutória para todo o restante dos trabalhos, né, de cenografia, de técnica e tudo mais, eu nunca vou colocar o meu trabalho como mais importante do que o dos outros, porque não é. Eu posso ter uma criação incrível, se a luz estiver apagada, ela não é nada. Todo mundo é importante no seu devido momento. Sim. Então, é muito importante isso. Primeira coisa, valorizar todo mundo é importante. O cara da portaria, o segurança, o cara que limpa o banheiro, Sim. todo mundo é importante. Sim. O que tem só que é respeitar o espaço de cada um. Então, na hora de falar com luz, ele é o cara da luz, eu vou ouvir ele. Sim. Por quê? Ele que manja. Eu tenho que dar esse crédito para ele. Sim. A hora que eu vou ouvir a pessoa do artístico, eu vou ouvir do artístico, porque você é especializada nisso. Sim. Então, a gente tem que entender que o convite a participar de um processo criativo pede talvez uma certa educação profissional corporativa, de respeitar a pessoa que entende melhor de cada área. Sim. Porque quando você respeita, você é respeitado. Quando você admira, você é admirado. E até para fechar, talvez, assim, o nosso excelente papo, eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu sempre uso uma frase de um poeta curitibano chamado Paulo Leminski. E a frase dele é assim: distraídos venceremos. A gente está aqui num fórum, a gente está falando de uma premiação. Acho que a gente precisa comemorar mais, né, gente? Muito bom, muito bom. Gil, muito obrigado.
E eu espero que você que é promotor, organizador, palestrante, patrocinador, enfim, se você é da área de eventos, que você tire desse papo insights e que você consiga transportar isso para o teu evento para que você tenha resultados cada vez mais eficientes. E a gente consiga entregar eventos que toquem cada vez mais, não só nas emoções, mas também em números, em resultados para quem participa. Então, espero que você tenha aproveitado. Quero agradecer aqui a Iaso, que é o mantenedor do podcast, a Fresarim Eventos, que está com a gente, montou esse estúdio, o Fórum Eventos por abrir as portas, por inclusive conectar a gente a um grande profissional como o Dil. Então, a gente fica aqui e logo, daqui a pouco vai sair mais episódios por aí. Acompanhe. Dil, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. E aproveite bem aí o resto do evento. Vou aproveitar. Muito Estarei obrigado. no seu painel. Bora. Um abraço. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.